Então, sem mais delongas, eu convido a acadêmica de Direito, Isabela Tskoski, que irá presidir a mesa, a se sentar, se acomodar aqui na frente. Boa noite a todos, acadêmicos e acadêmicas, docentes, operadores do direito, advogados e advogadas. Me chamo Isabela Tskoski, sou acadêmica do curso de Direito da UFSC, estou na 6ª fase e faço parte da comissão de organização do Congresso de Direito UFSC e do Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, que é o responsável pelo evento. Para a nossa palestra de abertura, contaremos com o tema A Violação de Direitos Humanos das Mulheres na América Latina e a sua relação com o princípio da igualdade nos textos constitucionais, com a ilustre jurista Ana Lúcia Sabadell. Assim, tenho a enorme honra de apresentar a nossa palestrante. Ana Lúcia Sabadell é mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Barcelona e pela Universidade de Cerlanders, doutora em Direito pela Universidade de Cerlanders e pós-doutora pela Universidade Politécnica de Atenas. Além disso, a professora é graduada em Psicologia, fazendo intersecções com o Direito. A palestrante ainda é professora titular de Teoria de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui 30 anos de dedicação à teoria feminista do direito, história do direito e sociologia do direito. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a estimada doutora Ana Lúcia Sabadell, assim que ela quiser começar, doutora. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos, todas e todos. Muito obrigada pelo convite de estar hoje aqui. É uma honra abrir essa conferência da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de Direito, no momento em que se completa 90 anos deste curso, que é um dos melhores cursos de Direito que nós temos no Brasil. E, desde já, quero cumprimentar a direção da faculdade pela excelência no curso de Direito, e vou cumprimentar aqui, simbolicamente, 2 professores com quem eu faço muitos trabalhos aqui na faculdade, que é da área da História do Direito, o professor Diego e o professor Aaron Dalry, que são, para além de qualquer coisa, grandes amigos, e já nós estamos há pelo menos 20 anos encaminhadas de pesquisas em História do Direito. Para mim é uma grande honra estar hoje aqui. E eu vou começar, a minha fala vai ser longa, tá? Eu queria fazer uma primeira pergunta. Quantos alunos de primeiro ano tem aqui? Tá, então vamos procurar usar uma linguagem acessível. Minha mãe era pedagoga e ela disse que todo mundo tem que sair entendendo, ninguém tem que sair com dúvida, né? Então vamos lá. Bom, eu estou fazendo uma pesquisa nesse ano sobre... Já comecei no ano passado, sobre a questão das constituições latino-americanas e como elas estão recepcionando o tratamento das mulheres e, na verdade, relaciono isso com o tratamento que se dá ao princípio da igualdade, né? Então, para os alunos de primeiro ano, uma coisa é você dizer que num texto constitucional você tem uma norma ali dizendo que todos são iguais perante a lei. Isso é formal. Quando isso cai na realidade social, que contornos ele adquire? Cada vez mais para o moderno constitucionalismo, as questões, a gente chama isso de igualdade material, as questões relativas à igualdade material são cada vez mais preocupantes. Tá? E cada vez mais a gente tem assistido que o Brasil é um pouco resistente a isso, mas a gente tem assistido preocupações de muitas constituições latino-americanas de darem uma guarida, de procurarem desenvolver instrumentos para poder fazer esse passo. Tá? Começo com um exemplo muito simples. Nós temos cotas que já vão fazer em algumas faculdades até mais de uma década, né? E que recepcionam o alunado mais pobre. E, como dizia Caetano Veloso, a gente sabe muito bem que, por toda a herança da colonização e da escravidão, os mais pobres são as pessoas negras. Pois bem, dos estudantes negros formados em direito por cotas, dos 100% desses estudantes formados hoje em direito, apenas 1% está
hoje presente em escritórios de advocacia. De que te serve a cota? Se quando eu caio na realidade social, a realidade nos apresenta um panorama que é de reafirmação da exclusão. Então vamos lá. E eu vou tratar, mais que tudo, tratando da questão das mulheres, né? Então eu vou começar de uma forma muito provocativa. Eu queria pedir para o senhor colocar esse vídeo, que vai estar embaixo com letreiros, com letras em português. Prestem bastante atenção, nós vamos começar com isso e vamos finalizar com esse vídeo. Não com o vídeo, mas com o tema que envolve o vídeo. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Le coupable c'est toi. Le coupable c'est toi. Son los narcos. Los jueces. El Estado. El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. ¿Verdad? La consigna general es que estamos enojadas, queremos ser escuchadas y queremos ser consideradas para la nueva Constitución. Bom, eu não sei se todas as meninas que estão aqui conhecem esse slogan, tá? Eu estava dando conferência, dando aula em Valparaíso em outubro de 2019, quando tudo arrebentou no Chile. E eu acabei ficando, porque tinha toque de recolher, e eu estava fora da capital, uma semana no Chile. Cheguei a socorrer jovens nas ruas, e realmente foi uma reação tremenda. Isso que vocês viram aqui, eu vou voltar no final. Por que as meninas estão com uma coisinha preta aqui diante, um lenço preto nos olhos? Pela invisibilidade. A invisibilidade feminina era uma forma de protesto. Isso foi criado por um grupo chamado Teses, na cidade de Valparaíso, e elas se fundamentaram no estudo antropológico de uma conhecida antropóloga que trabalhou no Brasil, na UNB, Rita Segato. Bom, o que é importante aqui a gente entender? Nessas últimas décadas, tá? Tem se desenvolvido muitos discursos jurídicos sobre a proteção dos direitos humanos das mulheres. E as reivindicações feministas, elas impactaram muito forte o direito internacional dos direitos humanos, especialmente a partir da década de 1980, tá? E mais recentemente, elas também estão impactando
no âmbito do direito constitucional. Então, de todas as formas, as reivindicações feministas, elas se encontram com um importante momento de desenvolvimento do direito constitucional. Lembra que eu estava falando a igualdade material? Tá? Então, a preocupação pela eficácia dos direitos fundamentais propiciou o desenvolvimento de uma refinada reflexão teórica, tá? Na qual filósofos, politólogos têm muita importância. Tá? E é uma reflexão sobre o papel do princípio da igualdade, tá? E que hoje essa reflexão, a gente está vendo que ela está desaguando pouco a pouco em diversas decisões de cortes constitucionais. O Chile é um país extremamente interessante. Até o ano de 2018, qualquer jovem que fosse vítima de uma violência sexual e que por uma desgraça ficasse grávida, não podia fazer aborto. Não havia esse excludente. Em um país de extrema repressão de direitos, e que está passando por uma grande revolução, e realmente está tomando a dianteira sobre direitos de mulheres, muito mais que outros países da América Latina. Uma das feministas mais importantes do Chile, hoje, é a presidente da Corte Constitucional do Chile. Bom, então o meu objetivo aqui para vocês é apresentar uma análise do impacto dessas reivindicações, tá? Na América Latina. Essas reivindicações que nós vimos aqui, que não ocorreu até no Brasil, indicam uma situação de antemão que eu vou explicar para vocês. Cada vez mais, eu trabalho pesquisa de mulheres há 30 anos, e comecei dando aula quando era monitora de processo penal na PUC de São Paulo. Faz tempo, com 20 anos. Tenho uns 30 anos de caminhada em questão de mulheres. Então, eu não vou falar fundamentando agora, é um comentário em geral, mas esse comentário tem fundamentos estatísticos, tá? Há 30 anos, quando eu entrava em sala de aula, eu não tinha nem metade, nem um terço das alunas eram mulheres. Hoje, entre universidades privadas e públicas, eu chego a ter mais de 50% de mulheres. Né? Salvo ler engano, aqui em Santa Catarina, se não me equivoco, acho que vocês têm mais de 50% de mulheres advogadas. Né? Parece que em Santa Catarina são mais mulheres do que homens. Tá? E aí acontece uma coisa, que eu chamo sociologicamente que é uma teoria da atenção. O Brasil é um país extremamente machista, mas é tão machista e que a invisibilidade desse machismo nos dificulta enxergar a força do seu impacto. Tá? Se vocês lembram uns meses, quando aquele julgamento, triste situação daquela moça, Mariana Ferrer? Pois bem, eu venho trabalhando há um bom tempo com legal design, que é informática e feminismo. Eu sou uma daquelas que acredita, poxa, se eu puder trabalhar com informática, de repente essa distância, eu não colocar a vítima diante do agressor ou diante do sistema de justiça, quem sabe me ajuda. Mas para isso poder funcionar, eu tenho que primeiro modificar cabeças. A audiência da Mariana era toda online. Mas isso não a protegeu da violência institucional. Né? Pouco tempo depois, tivemos uma audiência, se eu não me engano, foi em São Paulo, no Tribunal do Júri, em que um colega, para demonstrar para o tribunal, para os jurados, a situação de violência, pegava a colega que estava trabalhando com ele, advogada, pelos cabelos. Né? E a gente não percebe coisas que são muito simples. O verbo que se usa nas famílias brasileiras, quando você quer contar com a colaboração do seu companheiro, ainda é o verbo ajudar. Isso é muito grave. Né? E o machismo, ele tem raízes, eu falo sempre às minhas alunas, muito profundas. Não existe, eu estudei há 3 anos atrás mitos, não existe, em mitos indígenas eu encontro explicações de criação do mundo, que envolvem o machismo. O homem é o sol, é a luz, a mulher é a lua, é a noite. Enquanto permanece a noite, não há o que comer, ou há pouco o que comer. Quando existe a inversão e os homens tomam com a luz do sol a noite, ou interrompem a noite,
a vida no planeta começa. Eu venho de uma formação católica, mas não me considero burra. A história de Adão e Eva, como história, é a história de uma mulher danadinha, safadinha, que foi lá e fez o quê? Atendeu a bendita da cobra, comeu a maçã, e aí nós passamos a viver aonde? No inferno. É onde vivemos até hoje. Essas têm raízes tão profundas, mas tão profundas, que as minhas dúvidas, por exemplo, com restaurativa, em relação a crimes que envolvem mulheres, é porque eu não posso, com 1 ou 2 sessões de restaurativa, atingir a profundidade do problema do machismo. Até porque a restaurativa, vocês vão ter aqui a professora a Anelisa vai falar para vocês, a restaurativa objetiva resolver um conflito. Ela não objetiva mudar corações e mentes. E o que nós precisamos fazer é mudar corações e mentes. Por quê? Hoje, lares brasileiros, IBGE, mais de 50% dos lares brasileiros são mantidos única e exclusivamente por mulheres. Certo? Então, na minha infância, quando eu era pequena, eu me lembro, com 11, 12 anos, eu sou de São Paulo, capital. Estou concursada no Rio, mas sou paulistana. Eu pegava o ônibus e já tinha estratégia, senta do lado de dentro. Porque quem está no corredor sempre tem a possibilidade que alguém tente fazer alguma espécie de abuso sexual. Né? Naquela época, também era contravenção. Mas, por que em 2018 se tornou um tipo penal, um crime? Importunação sexual. Não vou entrar em detalhes, que está muito mal. A formulação é machista da importunação sexual, mas isso é um outro tema. Por quê? Porque as mulheres começaram a dizer, basta, eu sou sujeito de direitos, eu estou na esfera pública. Se o João pode subir no ônibus e não ser, me desculpe o termo vulgar, encoxado, isso significa que eu também. Então, essa forte reivindicação por expansão de normas, por criação de tipos penais, do ponto de vista sociológico, significa o quê? Alguém bate a porta e diz, eu estou entrando. Eu faço parte dessa sociedade. Né? A Faculdade de Medicina Santa Casa de São Paulo já vai fazer uma década que faz pesquisa com mulheres executivas. E chegaram à conclusão que as mulheres executivas estão tendo mais ataques cardíacos que os homens. Por quê? Porque com mais amor que você tem, o seu companheiro tem a você, e por mais gentil que ele seja, quando chega a noite, vocês dois voltaram do trabalho, e ele tem que amanhã acordar cedo e ver que a camisa está mal passada, ele olha para você e fala, Paula, puxa, Maria, tua assistente não passou a camisa. Maria te representa, naquilo que você deveria estar fazendo, e você não está. Então você nunca se livra da dupla, nem da tripla jornada de trabalho. Então, veja só, a América Latina, tá? Se eu adotar uma perspectiva da sociologia jurídica e refletir sobre a eficácia da tutela dos direitos fundamentais das mulheres, tá? A gente percebe que os movimentos feministas na América Latina são diversos, possuem o que a gente chama no Dia Internacional Feminista diversas vozes. Há diversas vozes na América Latina, tá? E que das maiores vitórias do movimento feminista na nossa região, no nosso continente, foi indicar que as grandes diversidades étnicas, sociais, culturais e linguísticas nos nossos países se refletem na luta por direitos humanos das mulheres. E um país como o Brasil, por exemplo, também a Colômbia, também o Chile, é bastante complexo, né? A Colômbia tem em torno de 30% da sua população negra. O Brasil é mais de 60%. Quando eu já falo para os meus alunos, pode parecer popular, enquanto eu não tiver, professor, 65% de alunos negros em sala de aula, nem me comentem que esse país deixou de ser racista, tá? E não vai adiantar nada quando eu ainda tenho só 1% de jovens negros trabalhando na advocacia. Então, veja só, sob essa influência dos estudos feministas, né, muitos autores começaram a indicar a contradição existente entre a tutela da igualdade e uma concepção liberal dos direitos, que é típica de uma sociedade excludente. Uma sociedade que coloca para fora as pessoas que são indesejadas. E essas minorias,
o termo é horrível de falar, porque dá simbolicamente, eu tenho uma formação em psicologia. Quando você fala em minoria, você pensa 2 ou 3. Que minoria? Quando é maioria? Né? Então, essa maioria dessas pessoas, elas permanecem excluídas da sociedade. Então, são estudos que têm proposto uma mudança de paradigma, tá? Mas também tem autores que dizem o seguinte, olha, não tenha muitos sonhos, porque é impossível fugir na atualidade do modelo jurídico liberal. E ele sempre, e o modelo jurídico liberal é sempre um modelo contraditório. Vai dizer que tem igualdade, mas não vai ter na prática. Pois bem, então, vamos pensar sobre a tutela constitucional da igualdade em relação às mulheres e seus possíveis limites, tá? Qual é o sentido da igualdade num sistema jurídico e como é possível tratar as diferenças que terminam por constituir-se em desigualdade? A minha doutoranda, que é negra, não consegue uma vaga no escritório de advocacia. A minha outra doutoranda, que é branca, consegue uma vaga no escritório de advocacia. Vamos pensar isso. Essas diferenças, está dando para entender? Que acabam se constituindo em desigualdade. Então, eu vou citar aqui 4 autores. Um deles vai vir aqui na quinta-feira. E eu pediria muito, sobretudo os alunos de primeiro ano, que venham assistir a palestra do professor Dimitri de Moles, porque eu me baseio nos estudos dele sobre igualdade para repensar essa questão das mulheres. É quase como eu se diria que vai ter um gancho entre a minha conferência e a conferência dele. Suponho. Vejam bem. Então, tem um autor chamado Lídio Ferraioli, que eu vou contar os bastidores, casado com Maria, que é verdade, Maria era uma feminista. E um dia, Maria disse para o Ferraioli, você tem que se posicionar nesse debate. E o Ferraioli ele desenvolveu um trabalho que muitos colegas, professores, alunos do pós, pelo menos, conhecem já, que ele publicou em 93 sobre a igualdade. Então, ele propõe uma tipologia, 4 modelos de igualdade, para dizer que o 4º modelo dele é um modelo que é mais correto para se pensar a igualdade. Então, o que aconteceu foi que ele, em 1992, 93, tinha um debate técnico sobre prática do direito das feministas italianas, críticas, e o professor Ferraioli resolveu, de alguma forma, contribuir com esse debate. Tá? Então, ele sustenta que o princípio da igualdade deve ser usado para combater as desigualdades sociais e provocar mudanças que permitam a inclusão daquelas pessoas que estão excluídas, tá? Que num país como o Brasil é a maioria. Então, veja só, ele propõe 4 modelos de tratamento jurídico. Isso aqui também está entre espanhol e português, eu vou tentar explicar. É o mais complicadinho de explicar, vou tentar explicar de uma maneira mais rápida, mas vou me concentrar basicamente no terceiro. Os outros autores vai ser mais fácil de vocês compreenderem. Então, ele diz aqui o seguinte, ele põe 4 modelos. O primeiro modelo dele chama indiferença do direito, indiferença jurídica, em relação à diferença. Tá? Então, ele diz assim, a igualdade dos direitos fundamentais se configura como o reconhecimento da igualdade de direitos para todas as pessoas. Qual é a consequência? As diferenças entre as pessoas são ignoradas. E as diferenças, elas pesam muito para que a gente possa falar em igualdade. Então, a diferença de gênero, por exemplo, como é que ela se solucionaria? Pela sujeição de fato da mulher ao poder masculino, né? E o fato de que a mulher, muitas vezes, acaba se concentrando, ou o papel principal dela acaba ainda sendo visto como papel doméstico. E isso é vendido como algo natural, sabe? Como algo que é ideologicamente normal, tá? Então, quando eu digo que todas as pessoas são iguais perante a lei, e digo que não tem diferença de sexo, isso significa que eu não vejo a diferença. Percebem? Então, não admitimos a diferença por conta do sexo, mas, na verdade, não é isso que ocorre. Então, ele tem, eu não vou citar os outros modelos dele, tem um segundo modelo que é a diferenciação jurídica da diferença, e aí ele vai dizer, olha, aqui é diferente. Eu vou valorizar algumas identidades de uma forma diferente daquilo que eu valorizo outras. Então, isso significa que tem uma hierarquização, tá? Então, as identidades, elas são determinadas por diferenças que são valorizadas, avaliadas assim. Sexo, nascimento, etnia, língua, herança, bom,
Todas. Então, certas identidades são consideradas como verdadeiras fontes de direito e fontes de poder. Isso permite até falar de um falso universalismo. De uma certa forma, foi isso que fizeram os nazistas. Né? Eu, branco, caucasiano, sou superior aos hebreus, aos negros, a todas as outras pessoas. Tá? É só a gente pensar no nazismo para ter esse exemplo. E eu vou saltar para o quarto, porque o terceiro é um pouquinho mais complicado, talvez, para entender, porque tem vários alunos de primeiro ano, que é o que mais interessa ao professor, que é o momento em que o professor vai tentar vincular a igualdade material, vai tentar dar um gás, uma força para a igualdade material. O que ele chama? Qual é o nome desse quarto modelo? Igual valoração jurídica da diferença. É o que mais interessa a ele. Ele vai dizer o seguinte: a igual apreciação jurídica da diferença se fundamenta num princípio normativo, princípio de lei de igualdade, em todos os direitos fundamentais, direitos políticos, civis e sociais. Mas, ao mesmo tempo, se fundamenta num sistema de garantias capaz de garantizar a eficácia. O que ele diz? Eu não vou cair nesse papo bobo de que não existe diferença e que todo mundo é igual perante a lei. Espera aí. Qual vai ser o seu instrumento prático para garantir que as pessoas sejam iguais? Né? Então, nesse caso, a consideração da diferença ela é essencial para garantir a igualdade. Né? Então, veja só, o interessante da ideia do Ferraioli é que, para ele vincula o conceito de igualdade, ele está vinculando igualdade, a diferença e a desigualdade. Tá? Ele está vinculado à igualdade com a diferença e com a desigualdade. Então, para ele, a igualdade é um princípio muito complexo, que é criado para proteger as diferenças, em oposição às desigualdades. Né? Diferença que, por sua vez, consiste na diversidade de diferentes identidades, tá? Que fazem com que qualquer pessoa seja diferente de outra pessoa. Tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo prático disso. É uma coisa muito pequena, mas que a gente começou com o professor Adilson Moreira, no Mackenzie de São Paulo, e nós adotamos o projeto dele na nossa faculdade de Direito. Nós temos alunos negros de cota. O que nós fazemos? A maioria dos alunos e alunas negros, muitas vezes, vem de uma escola mais humilde, com uma formação um pouquinho, às vezes, mais fraca, não tiveram oportunidade que outros alunos de classe média alta, de cursar inglês, de, sei lá, estudar música. O que a gente faz? A gente tem escritórios de advocacia e empresas que nos dão dinheiro, nós financiamos professores por um ano, para quando o aluno está chegando no segundo e o terceiro ano da faculdade, ele passa por um curso para melhorar o inglês, para ajudá-lo a melhorar o conhecimento do direito, conhecimento da prática jurídica, para que dentro de um ano a gente possa levar esse aluno para fazer um estágio no escritório de advocacia de ponta. E a gente chega ao ponto de a gente dar roupa, sapatos, mala, assistência completa. O dia que se saem com os alunos para comprar terno, gravata, lá no centro da cidade do Rio, é uma festa. Está todo mundo muito contente. Essa é a ideia. Tá? Eu estou dando aqui um exemplo bobo, pequeno, mas é essa a ideia. Tá? Então, isso que vai dizer o Ferraioli. O Ferraioli só vai dizer, você tem que ter instrumento de eficácia. Mas, para mim, o discurso dele acaba sendo muito abstrato, porque, tá bom, eficácia, mas como, onde, quando? Como é que eu concretizo? Então, ainda fica um pouco no ar. Então, a desigualdade, ela consiste na diversidade das condições econômicas, das condições materiais das pessoas. Isso para o Ferraioli. Então, em geral, ela se refere, vai dizer o Ferraioli, a obstáculos de ordem econômica, obstáculos de ordem social, que limitam tanto a liberdade como a igualdade das pessoas. Por isso, nesse quarto modelo que é defendido pelo Ferraioli, as diferenças não são ignoradas. Elas não são negadas. E as pessoas não são abandonadas, pelo menos a proposta dele teórica, à sua própria sorte. Não são abandonadas à lei do mais forte. Mas, como eu disse para vocês, eu pensando no Direito das Mulheres, o que nós podemos concretizar hoje, eu ainda identifico um discurso muito abstrato. Passemos para uma segunda autora,
que eu gosto muito, porque ela traz para o direito um elemento que, para mim, da perspectiva da psicologia clínica, que é a minha área de que foi uma área na qual eu me especializei, é justo. O grande problema das mulheres dentro do machismo é sexo, é sexualidade. Tudo gira em torno a isto, num sentido amplo. Tá? Então, ela se chama Catherine McKinnon. Não tem muitas coisas delas em português, mas eu vou tentar explicar. Muitos aqui já conhecem, sobre os alunos, as alunas e alunos de pós, mas vou tentar explicar de uma maneira mais simples. A McKinnon é conhecida por, entre aspas, ela é uma jurista que ela não tem papas na língua. Ela compra brigas fenomenais. Ela sai batendo boca. Assim, ela é mais rápida no gatilho que a Sâmia Bonfim, lá de São Paulo. Não sei se vocês já viram os vídeos da Sâmia. Ela é mais rápida no gatilho que a Sâmia. E ela é conhecida porque ela tem muita firmeza na defesa das suas posições teóricas, tá bem? E ela também é conhecida porque ela radicaliza mesmo. E ela na minha opinião, ela radicaliza em certos momentos o seu argumento, mais que tudo com a finalidade de tornar visível, chocar as pessoas, tentando tornar visível para as pessoas a centralidade do poder masculino, que é exercido, diz a McKinnon, por meio da submissão sexual das mulheres. Então, veja só, isso é central para ela. O poder é exercido por meio da submissão sexual das mulheres. Então, a McKinnon identifica a sexualidade dominante masculina com a prática da desigualdade sexual, que afeta as mulheres. Se trata, ela vai dizer, de um exercício de poder que é distribuído entre homens e mulheres de forma desigual na nossa sociedade. E ela afirma que as injustiças e o sofrimento das mulheres derivam da sexualidade. Precisamente do que ela chama de uma erotização das relações de submissão. Não tem igualdade, ela vai dizer. E o gênero encontra suas raízes na sexualidade. Então, veja só, a exploração sexual feminina, ela é uma senhora que tem uma formação também marxista. Ela equipara com a exploração do trabalho no marxismo, justamente para dar esse impacto. Tá? Então ela diz, a subordinação sexual é o que vincula todas as mulheres do mundo. Tem uma discussão no feminismo, se você pode falar em mulher universal ou não. A ideia que eu tenho é que a McKinnon, quando ela fala que índias, negras, brancas, asiáticas, mulheres do mundo árabe, todas de alguma forma sofrem essa submissão. Sofrem com a dominação. É mais nesse sentido, essa é a minha leitura, do que ela fala de uma mulher universal. Então, os argumentos que afirmam a existência de uma diferença sexual são argumentos fundamentados, em geral, na biologia. Por quê? É que nem quando eu estudei a minha vida toda em colégio católico, né? Então, eu estudei em colégio marista e tinha lá a Santíssima Trindade, né? Você pega ou larga, ou você acredita ou você não larga. Ou você acredita ou não acredita. Então, ela diz o seguinte, olha, os argumentos de biologia funcionam como isso, funcionam como dogmas. Então, quando eu digo que você não pode, às vezes uma reflexão, vou dar licença para as mulheres que sofrem de TPM. Até que ponto isso não quer dizer que nós somos inferiores? E hoje você não pode trabalhar. Lógico que existem casos em que as mulheres realmente sofrem muito. Eu tinha uma amiga que desmaiava. Todo primeiro dia de menstruação ela desmaiava. Tanta dor e cólica que ela tinha. Mas muitas vezes isso é utilizado para dizer, tá vendo? Você não pode. Você é inferior. Né? E às vezes é justamente aquilo que quando as feministas chilenas colocam aquela faixa preta nos olhos para dizer, é a invisibilidade. Olha a invisibilidade. Então veja só. Mas argumentos fundamentados na biologia também são recuperados por grupos não só conservadores, mas também por algumas feministas, como a Gilligan, que é uma feminista que entende que existem diferenças entre homens e mulheres. Resumidamente, a Gilligan pegou e foi estudar meninas de 4, 5 anos e meninos de 4, 5 anos. Aí olhou e viu que eles jogavam diferente, reagiam diferente. Se desde o dia que você nasceu,
bota a boneca, dá a Barbie, não, e para o filho dá a bola e diz que vai brincar na rua, é lógico, se você for fazer um teste psicológico, vai apresentar diferença. Entendeu? Então, eu diria assim, o buraco da Gilligan é um buraco metodológico, não é nem questão de direita ou de esquerdas. Mas a gente encontra isso também, né? Que a gente tem que tomar cuidado com isso. Ou seja, nós podemos ser, por uma questão de condicionamentos, mais cuidadosas. Mas o cuidado é algo que todos nós temos, né? Pois bem, então a violência sexual em geral, vai dizer a Gilligan, incluindo o assédio sexual, a prostituição, a pornografia, são temas centrais numa teoria que está centrada na sexualidade. Então, com os estudos de pornografia, por exemplo, a McKinnon, as pornografias dela são de 1996, ela demonstra, por exemplo, o exercício desigual de poder, porque ela considera como prática de política sexual, né? Porque é uma prática de política sexual a pornografia, que não só permite você reproduzir os papéis, tá? A mulher dominada, e atribuir poder aos homens, então já vamos ter uma hierarquia, né? Alguém domina o outro e gera submissão, tá? Mas também, ela vai dizer, promove a cultura da violência de gênero. Você só vai sentir prazer quando eu realmente for... Lembra daquela musiquinha horrível no Brasil que ninguém parava para pensar? Um tapinha não dói, um tapinha dói. Não sei se alguns de vocês já viram isso. Essas mensagens, elas estão implícitas, entende? Então, terceira pessoa, Susana Bayer. Susana Bayer é a primeira ministra da Corte Constitucional Alemã da comunidade LGBTQIAPA+. Tá? Ela é lésbica e é defensora de direitos chamados, entre aspas, minorias. Professora titular de Teoria do Direito da Universidade de Berlim, que entra na Corte Suprema. Tá? E ela, aí uma coisa que eu não comentei, a McKinnon e a Bayer, a McKinnon advogava, tá? Sempre tiveram uma grande preocupação em aterrissar na realidade. Toda a teoria delas é vinculada com a realidade, tá? E a Bayer também. A Bayer é muito interessante, tem uma moça do Rio de Janeiro, que se não me engano, acho que não sei se já terminou, está terminando doutorado com ela, e traduziu alguns textos dela, tá? Estão publicadas na revista da UERJ, do PPGD. Então, essa senhora chama Susane Bayer. Então, a Susane Bayer, ela recorda que a igualdade, ela é empregada somente de maneira formal. Ela fala de uma maneira formalista e simétrica. E que o conceito tradicional de igualdade se fundamenta num juízo comparativo, numa avaliação comparativa, que acaba favorecendo a justificação da diferença. Então ela diz, empregada como sinônimo de não arbitrariedade, ela se constitui como um direito que a pessoa tem de receber um tratamento igualitário na presença da lei. Mas aí a Bayer vai dizer, isso não é suficiente para tutelar os direitos das pessoas que são mais fracas, né? Então ela vai dizer o seguinte, então ela entende que a garantia da igualdade deve se dirigir, é muito interessante, ao dano causado pela desigualdade. Aquela garantia que é o Ferraioli tem que se dirigir ao dano causado pela desigualdade. Então, o dano da desigualdade se constitui como um sistema de privilégios e de opressões que reduz a outra pessoa ao sofrimento. Então, ela destaca que se você quer uma mudança efetiva de paradigma e parar de blá, 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 uma mudança efetiva que permita o respeito aos direitos humanos de todas as pessoas, obviamente incluindo as mulheres, não se pode trabalhar, também não é possível trabalhar com um único argumento. Então ela propõe uma teoria de um triângulo, que eu vou explicar para vocês. Você não pode ficar só presa ao princípio da igualdade. Por isso ela propõe que liberdade, igualdade e dignidade sejam identificados como vértices de um triângulo. Igualdade, liberdade e dignidade, tá? Como vértices de um triângulo e que se trabalhe com uma pluralidade de fontes jurídicas, valorizando os tratados internacionais de direitos humanos, tá? Que para a Argentina é automático, entra como norma constitucional. Então,
Eu quero aqui recordar para os alunos que a dignidade é uma norma, que está naquilo que a gente chama de Constituição Alemã, mas para os alemães eles não chamam de Constituição, eles chamam de lei fundamental. Mas, enfim. Então, a dignidade, a formulação da dignidade e dos direitos humanos está no primeiro artigo vamos chamar assim, da Constituição Alemã, tá? E ele é feito de forma muito genérica. Eu traduzi aqui para o português. A dignidade humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder público. O povo alemão, por isso, reconhece os direitos humanos como invioláveis e inalienáveis e como fundamento de toda a comunidade humana, da paz, da justiça no mundo. Bom, vocês percebem que não tem definição do que é dignidade, né? Então, deixa eu voltar onde eu estava. Isso, tá? Então, a dignidade ela é definida em termos genéricos. Então, a determinação do conteúdo da dignidade se dá pelo legislador, mas com a vigilância do Poder Judiciário. Especificamente, pelo trabalho da Corte Constitucional Federal, o Bundesverfassungsgericht. Então, a dignidade, como objeto de decisão dessa Corte, ela é compreendida como a garantia de um mínimo de subsistência. E esse mínimo tem que cobrir a existência física das pessoas, saúde, moradia, alimento, educação, mas também a manutenção das relações interpessoais e de um nível de participação na vida social, na vida cultural e na vida política. Por quê? O ser humano existe necessariamente em sociedade. Tá? O ser humano existe necessariamente, como fala a Corte Constitucional Alemã, nas relações sociais. Então, a dignidade, tá? Ela é um valor ético-jurídico que envolve todo o sistema de direitos fundamentais e estabelece, por um lado, uma limitação do exercício do poder público, você pode chegar só até aqui, e, por outro lado, uma imposição dirigida ao legislador para que ele implemente as condições sociais que são necessárias para assegurar essa dignidade em todos os aspectos da vida de uma pessoa. A Bayer, ela recorda que a posição tomada pela primeira sala da Corte em 2014 sustentou que a dignidade deve ser compreendida como uma garantia do reconhecimento básico de que todas as pessoas, do reconhecimento básico de todas as pessoas, sejam elas quem sejam. Não importa de onde elas venham, tá? Então, como sustenta a Bayer, no momento em que você passa a considerar a igualdade como um verdadeiro direito contra a discriminação, se faz necessário que se discuta os parâmetros da violação e se ela pode ser justificada por razões suficientes. Ou seja, em uma outra perspectiva, eu agora vou trazer a professora Bayer, por exemplo, com esse raciocínio, ela fez com que a Corte Constitucional Alemã tomasse decisões em prol da comunidade síria, dos sírios que estavam imigrando para a Alemanha. Tá? E devo contar algo de bastidores. A Merkel é uma pessoa muito humana? É. Mas, na Alemanha até hoje, eu fui professora na Alemanha há 9 anos, existe falta de mão de obra. Então, não é só pura bondade. Tá? Bom, numa outra perspectiva, vou resgatar aqui o professor Dimitri de Moulis. Tá? Ele questiona a distinção que se faz entre igualdade por um lado e liberdade por outro. E o que ele denomina de fragmentação dos direitos humanos. Tá? Na verdade, ele adota uma tese de um filósofo francês, Étienne Balibar, sobre a igual liberdade. Igual liberdade. E ele comparte a crítica do Balibar sobre a fraqueza política e fática dos direitos de igualdade e liberdade nas nossas sociedades, que cumprem funções meramente ideológicas. Então, o professor de Moulis, já a partir do ano 2002, começou a desenvolver uma complexa análise que permite pensar a desigualdade das mulheres. Tá? O professor Dimitri recorda que existe uma tensão permanente, tá? Entre liberdade e igualdade. E ele vai dizer,
essa tensão permanente contribui para a manutenção e para a reprodução da desigualdade em 3 perspectivas. Igualdade entre nacionais e estrangeiros. Por exemplo, imagina os Estados Unidos, o Trump. Tá? Desigualdade entre nacionais e estrangeiros, perdão. Desigualdade para acessar recursos econômicos e a instituições políticas, né? De maneira a não destruir os estímulos à iniciativa privada e à criatividade. E, em terceiro lugar, desigualdade na obtenção dos resultados, né? Nos resultados obtidos. Patrimônio, cultura, posição social. E ele diz a desigualdade nos resultados obtidos para não prejudicar a liberdade das pessoas devido à atuação de um Estado potencialmente totalitário. Então, dentro das relações sociais, que são permeadas, vai dizer o professor Dmitry, as relações sociais, elas são permeadas por um jogo de interesses e condicionamentos, né? Por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro de carro e eu estou passando no centro do Rio e tem os meninos que pedem. Eu vejo um menino jovem negro, a minha primeira reação é subir o vidro do carro, tá? Então ele vai dizer, existe uma série de jogos, de interações, né, jogos de interações e condicionamentos, e não tem sentido a gente considerar a interferência dos demais como limitação da liberdade pessoal. Eu dizer, olha, a cota é uma limitação da liberdade pessoal. Não tem sentido. Então, quando o professor sustenta a abordagem do Balibar, da igual liberdade, é justamente porque essa abordagem tem consciência, nessa abordagem, da estreita ligação que se estabelece entre demandas individuais e as respostas dadas por outras pessoas e pelo Estado. Explicar uma coisinha um pouquinho mais complexa. A igualdade, concretamente, ela é condição para o exercício da liberdade. Tá certo? Mas o professor vai esclarecer isso para vocês muito melhor do que eu, quando ele vier aqui falar para vocês. Então, a opressão, como sustenta o professor Dmitry, indica o quê? A ausência de igualdade. Então, quer um exemplo? O racismo brasileiro. O 1% dos jovens negros que terminam direito e conseguem um trabalho na advocacia. Tá? Então, a invisibilidade do racismo brasileiro, ela deve ser questionada. Né? Há uma equivalência entre liberdade real e igualdade real. Então, o professor Dmitry vai dizer o seguinte, tá? No sistema, a função do sistema jurídico no capitalismo é central. Tá? Basicamente, ela está ancorada numa abordagem individualista. O indivíduo ele é considerado como a base da organização da sociedade. Então, nessa perspectiva, a sociedade é apenas um conjunto de indivíduos. É o conjunto de indivíduos, é o conjunto das vontades, das capacidades e dos direitos desses indivíduos. Então, a ideia é essa. Uma sociedade justa é uma sociedade muito bem organizada, onde se respeita as necessidades individuais e as aspirações das pessoas. O que cabe ao Estado? Defender a perspectiva individual, defender os projetos individuais. Por isso, eu vou dizer para vocês, o liberalismo ignora a coletividade e distorce a real função de tutela dos direitos fundamentais no capitalismo. Tá? Então, e isso afeta nós juristas. E nós saímos das faculdades de direito com a cabeça lavada. É uma lavagem cerebral. E se amanhã eu, como advogada, defendo o meu cliente que está processando o outro porque, sei lá, foi vítima de um roubo, e eu ganho a causa, eu saio feliz e creio que eu fiz justiça. Porque eu não olho para a coletividade. Tá? Então, veja bem, o que ele vai dizer? Desde a faculdade de Direito, a gente não consegue perceber a relação da nossa profissão jurista com as estruturas de poder. Tá? Então, veja só, por conta disso, né, vamos aqui ler essas 4 teorias, você vai me avisando quanto me falta, tá? Que eu ainda vou precisar de uns 10, 15 minutinhos. Se a formulação, vamos usar na expressão mais machista do mundo, todos os homens são livres e iguais, tá? Em direito, se essa formulação não mantém vínculo com a realidade, eu vinha da psicologia clínica, eu às vezes olhava para os juristas e dizia, esses caras não estão caindo na realidade. Como é que é possível? Então, se isso, todos os homens são livres e todos são iguais em direitos, se isso não mantém um vínculo com a realidade, isso afeta o quê, moçada?
o desenvolvimento de políticas públicas de implementação de direitos humanos. Tá? Por quê? Porque a gente se enfrenta constantemente com as decepções impostas pela prática. Então, um país pode manter a promessa no seu texto constitucional de igualdade formal e até de igualdade material, em relação, por exemplo, ao pagamento de salários iguais entre homens e mulheres que desempenham as mesmas funções no trabalho. Enquanto que, por outra parte, os dados estatísticos indicam que esse ideal previsto em norma constitucional, por exemplo, em Bolívia, em Cuba, tá? Não mantém nenhuma relação com a realidade vivida pela maioria das mulheres. Né? Então, ainda que as instituições de direitos humanos cheguem a prever que no futuro as mulheres vão alcançar salários iguais aos homens, se vai manter isso dentro da categoria, você vai ter na categoria mulher muitas distinções. Quem é que ganha salário igual aos homens? Eu, professora, branca, titular, que estudei na Alemanha, que vim de uma boa família? E a minha querida aluna de doutorado, negra, que nasceu na Baixada Fluminense? Percebem? Então, ou seja, mesmo que amanhã a gente encontre uma igualdade entre homens e mulheres, tá? Respeito à posição social, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma diferenciação entre mulheres ricas e mulheres pobres. Tá? Então, vejam só, na América, tudo isso é o que a gente denuncia a respeito à desigualdade na realização dos direitos humanos. E isso pode encontrar, obviamente, uma justificativa meritocrática. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu posso dizer, olha, vou dar um exemplo de alemãs. Na Alemanha, a escola, ela vai fazendo como se fosse uma pirâmide. Então, você, nos seus 4 primeiros anos, se você no final do primário tiver notas baixas, você vai... Eu sou da época que tinha primário, ginásio e colegial. Você vai para um ensino fundamental que é direcionado para um técnico. Se no meio do ensino fundamental você também não tiver notas muito boas, você vai para um técnico ainda mais light. Tá? Dessa forma, você acaba fazendo uma pirâmide e só vai para a universidade aquelas pessoas com melhores notas. Então vamos pensar que a Maria e a Paula. Maria, alemã, ganha mais que a Paula. Por quê? Porque a Maria, desde pequena na escola pública alemã, se dedicou a estudar, trabalhou com dedicação. E a Paula levava os estudos assim, mais ou menos, tá? Então, e também as oportunidades de trabalho que a Paula teve, ela aproveitou mais ou menos. Eu posso contra-argumentar, a gente pode dizer, olha, a Maria merece mais do que a Paula. Mas eu posso contra-argumentar, recordando a vocês, o próprio papel, aquilo que fica invisível, o papel dos mecanismos de exclusão social. Imagine, então, essas duas mulheres. Tá? Uma vem de uma família razoável, sempre teve boas notas, e por isso ela conseguiu entrar na universidade. A Paula, que veio de uma família mais humilde, mesmo com acesso a uma escola pública na Alemanha, tal como a Maria, tá? Ela não consegue. Então, eu acabo justificando a diferença entre Paula e Maria com base num discurso meritocrático. Entendeu? É por isso, por exemplo, que a gente resolveu fazer um curso de 1 ano prático para os alunos que, não só os alunos negros, mas todos os alunos que vieram de uma experiência educacional um pouco mais falha, que não tiveram oportunidade de desenvolver a abstração do pensamento, sabe? Que é essencial. Então, ninguém vai olhar as condições sociais, as condições culturais e econômicas, quando a gente faz esse exercício meritocrático, na qual cresceu Paula, tá? Então, por isso a gente pode dizer que quem detém o poder mantém a desigualdade para poder explorar o trabalho alheio e para poder reprimir, como nós vimos no Chile, os protestos das pessoas. Então, para o professor Dimitri, o exercício de direitos em estados constitucionais gera uma multiplicidade de discriminações e exclusões, porque nós nos enfrentamos na prática com uma estrutura social de dominação fechada, que produz identidades diferenciadas, fundamentadas em privilégios. Então, a questão que se coloca é: como é que a gente pode escapar desta maldita cilada? A alternativa que é colocada por Balibar e que é colocada pelo professor Dimitri, retomada e desenvolvida pelo professor Dimitri, é essa abordagem da igual liberdade. A igual liberdade produz uma inversão. Vou ler a frase do professor.
não devem existir nem pessoas privilegiadas e nem limitações na política. Então, dessa maneira, o professor Dimitri reafirma a concepção do Balibar, o que sustenta que a efetivação dos direitos humanos requer não só consideração de todas as pessoas como cidadãs, como também a politização da esfera privada. E vamos parar um pouquinho aqui. Politização da esfera privada. Quem domina muito bem teoria feminista do direito sabe que um elemento essencial da discussão da teoria feminista do direito é o privado é político. Por isso, essa reflexão do professor Dimitri, desenvolvida a partir dos estudos do Balibar, vem para mim de encontro a justamente uma preocupação de vamos transformar, vamos concretizar, vamos tornar. Então, veja só, essa reflexão defendida pelo professor Dimitri me parece mais adequada para a gente escapar da cilada do discurso liberal que o discurso liberal dos direitos humanos nos apresenta, tá? Porque a igual liberdade, ela se constitui uma alternativa efetiva aos prejuízos impostos pelo liberalismo, pelo individualismo liberal. O individualismo liberal sempre vai levar à produção de ulteriores diferenças entre as pessoas, porque as deixa ao abandono da lei do mais forte, segrega as pessoas mais fracas. Tá? Então, como destaca o professor, essa abordagem propõe o estabelecimento de um regime de produção social na qual a identidade de cada pessoa não seja organizada em base ao ser, uma identidade fixa, e ao possuir a propriedade privada. Se trata mais bem de uma política que se ocupa das pessoas constantemente excluídas. Sejam elas os refugiados na Alemanha, que tanto preocupam a Bayer, como as mulheres submetidas à violência sexual. Ih, tem que ligar aqui. Pode me ajudar a ligar? Como se preocupa a McKinnell, tá? Então, ou os afrodescendentes no Brasil, que a grande preocupação de nós temos hoje um professor que escreve sobre racismo, que é um gênio, chamado Adilson Moreira. Publicou, acho que foi ano retrasado, um tratado de direito antidiscriminatório. Isso é uma matéria que já existe há muitos anos. Em Harvard, só de racismo, na faculdade de Direito, existem 16 disciplinas optativas. Estão percebendo como tudo é mais complexo? Tudo é muito mais complexo. Então, e nessa mesma direção tem esses trabalhos do professor. Tá? Então, o que eu queria agora dizer para vocês? Então, apesar das diferenças de ideias, qual é o elemento em comum a esses autores todos que eu citei para vocês? Tá? A desigualdade social é o elemento em comum a todos eles. Que eles veem a desigualdade social como um contraponto à igualdade material. Tá? Para o Ferraioli, isso se relaciona com os mecanismos de efetividade da igualdade. Para a Bayer, ela fala, se materializa no dano. Eu só posso avaliar igualdades, ações e desigualdades, vendo o dano que foi produzido à igualdade. Para McKinnon, está presente quando ela fala na submissão sexual. E para o professor Dimitri, quando ele citou a necessidade de identificar a pessoa como um cidadão e com a necessidade de politizar o privado. Então, vejam só, a igualdade nas constituições latino-americanas. Agora eu vou tentar resumir ao máximo. Eu não vou apresentar aqui para vocês, porque eu estou trabalhando com 11 constituições diferentes. Algumas da América Central, outras da América do Sul. Eu fui a essas constituições, tá? A maioria delas, várias delas, obrigada, querido, recepcionam não só a igualdade formal, como a igualdade material. Tá? Isso é muito interessante. Eu trabalhei em Nicarágua, Brasil, Colômbia, Paraguai, Equador, Bolívia, Uruguai, Argentina e outros países. Tá? Então, para ver o que estava acontecendo na América Latina. Isso não é direito comparado, tá, minhas queridas e queridos? Direito comparado é uma matéria terrível. Não é pegar duas normas constitucionais. Você tem que conhecer o sistema. É common law ou é civil law?
tem que conhecer a doutrina, tem que conhecer a jurisprudência, e tem que saber que efeitos tem a jurisprudência dentro do direito, tá? Vou dar um exemplo idiota, babaca para vocês. Na Espanha você tem homicídio e assassinato. O assassinato é o homicídio qualificado. Tá? Essa é uma diferença bobinha, mas só para vocês entenderem. Então, direito comparado é algo extremamente complexo, muito complexo, e que infelizmente nós não temos no Brasil, porque requer também o domínio de vários idiomas, tá? O professor na Lodalri é muito amigo e muitas vezes traz aqui em Santa Catarina o professor Carlos Petit, que foi um dos meus orientadores da tese de doutorado. O professor Carlos Petit hoje é catedrático de Direito Comparado. Fica aí uma sugestão para o professor Aaron trazer o Carlos para dar umas aulas para vocês, um curso para vocês de Direito Comparado. Pois bem, então vou começar apontando só algumas coisas de algumas constituições. O Chile, o artigo 1º, foi reformado, teve uma reforma em 99, substituiu o termo homem, a Constituição chilena, por pessoas. As pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, tá? Mas a Constituição chilena, eu não vou entrar agora muito nos detalhes, vocês sabem que nós estamos numa Constituinte, que nós teremos uma nova Constituição. Porque esse modelo de Constituição chilena, por vários motivos, esse modelo anterior de Constituição chilena, ele tinha umas amarras, estilo, eu não sou constitucionalista, tá? Estilo pedras, cláusulas pétreas, que impediam reformas constitucionais. A Bachelet tentou, mas não conseguiu. Então, a única possibilidade era realmente no Chile fazer uma nova Constituição, tá? Então, você tem lá, e você ainda tem normas nessa Constituição que tratam da não discriminação no trabalho, né? Você não pode discriminar a pessoa, a não ser se houver uma diferença de capacidade de profissional, tá? Mas toda a temática da tutela dos direitos das mulheres, ele está entrando agora nessa nova Constituição. A Constituição argentina não fez uma nova Constituição, mas a Argentina fez muitas reformas, tá? E ela foi submetida a reformas depois da ditadura dos anos 70. O artigo 75, o inciso 22º, concede status de norma constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos. E as feministas argentinas pegaram carona disso para impor uma série de reformas jurídicas na Argentina, tá? E tratam também de algumas questões de igualdade material, tá? A Constituição argentina, ela não fala só da igualdade formal entre homens e mulheres. No artigo 16, ela diz: todos os seus habitantes são iguais perante a lei. E especifica no artigo 75, número 23, que o Congresso Nacional tem a função de legislar e promover medidas de ação positiva para garantir a igualdade material. Ele chama de igualdade real. Igualdade material de oportunidades, de tratamento e o pleno gozo dos exercícios dos direitos reconhecidos pela Constituição. Bom, e nós vamos encontrar em várias, por exemplo, a Constituição da Nicarágua vai falar de igualdade formal, proíbe discriminação, nos direitos políticos fala de igualdade formal e material das mulheres. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes com vocês, porque é muito longo, é uma pesquisa de mais de 80 páginas, mas o que eu quero dizer para vocês, por exemplo, a Constituição da Bolívia, ela oferece uma ampla tutela à mulher. É feito de forma casuística, sabe? Apesar dela não mencionar a adoção de ações afirmativas e não situar a necessidade de incorporar o enfoque de gênero, como, por exemplo, faz a Constituição do Equador, tá? A Constituição do Equador fala em igualdade material e fala na obrigação do enfoque de gênero. Então, em vários artigos da Constituição da Bolívia, se aborda a problemática do gênero. E o Constituinte o tempo todo está lá falando homens e mulheres, homens e mulheres. É verdade que também se emprega o termo pessoa, tá? Mas até acho que é muito curioso que somente no artigo 14, segundo, é que se faz uma referência à comunidade LGBTQIAPA+, quando se proíbe a discriminação em razão de orientação sexual. Tá? Então, é uma coisa muito curiosa, porque até que chega a ser uma contradição típica de países machistas, ainda quando são governados por políticos mais sensíveis à tutela dos direitos fundamentais.
A cultura patriarcal está presente entre os políticos mais progressistas. Tá? E o que eu percebi? A gente vai encontrar, a Constituição boliviana ela é interessantíssima. Ela resolve o problema da presença da mulher nas eleições, que as mulheres ocupem os cargos eleitorais da seguinte forma. É 50-50%. Congresso Nacional, 50% mulher, 50% homem. Acabou. 2018, por meio de a gente chama isso de um litígio estratégico, esta moça que traduziu a Bayer, ela foi defender no STF, acho que no Gramadinho, pedindo que se aumentasse o percentual de mulheres para concorrer a cargos públicos. Tá? E isso foi feito. E elas estavam cantando vitória quando veio a eleição de 2018, porque de 5% nós saltamos para 15%. Mas mesmo assim é muito pouco. Aí a gente pode pensar, poxa, mas um país como a professora está falando, a Bolívia, que trata com tanta igualdade as mulheres em várias áreas, trabalho, política, como é que está a América Latina com relação a isso? Tá? Mesmo o Brasil, que admite ações afirmativas, vejam bem, a gente acaba se percebendo que, apesar dos avanços nos textos constitucionais, quando eles desagam na realidade social, há uma discrepância brutal. Mesmo na Bolívia. Na Bolívia, as mulheres eleitas no Congresso Nacional são mais vítimas de assassinato, são mais vítimas de homicídio do que os homens políticos. E pouca gente sabe disso. Então, veja só. Eu queria explicar para vocês, porque vai ser o sentido do porque eu apresentei o texto. A questão aqui é o seguinte. Existe uma grande contradição em quase todos os textos constitucionais que eu estudei até agora, respeito à tutela, isso é importante falar, respeito à tutela familiar. Eu percebi o seguinte, que a maioria dos textos falam, vamos avançar em direitos das mulheres, com exceção do texto da Constituição brasileira, que avança, mas avança pouco, mas, ao mesmo tempo em que você diz isto, são textos constitucionais que insistem na tutela da família. Veja, eu não sou contra a tutela da família, mas eu quero explicar uma coisa para vocês. O local onde as mulheres são mais vítimas de violência entre quatro paredes é o lar. Eu vou explicar isso com um exemplo. Estou lá em 1995 fazendo uma pesquisa para os alemães, representando a Alemanha numa pesquisa na Itália. Sentimento de segurança pública das mulheres europeias. Tá? E a pergunta era, né? Eu tinha que apresentar a Alemanha. Aí eu comecei a procurar pesquisas. A Alemanha é um país que, no grosso do inverno, 8 horas da manhã ainda é noite. 5 horas da tarde já está escuro. Em todos os pontos de ônibus, você sabe. Você vai pegar o ônibus, está lá. Você sabe que o ônibus passa em meia hora. A cada meia hora. Então, 7h19, 7h49. Tá? E, numa cidade, fazendo essa pesquisa, me encontro com dados de uma pesquisa feita em Heidelberg, que me deixou, assim, da minha perspectiva de quem estuda psicologia, que eu sou muito sensível à psicologia, de boca aberta. Foram as mulheres de Heidelberg responderam a seguinte pergunta: em que lugar você acha que você pode ser vítima de violência sexual? De estupro. 97% das mulheres responderam: no ponto de ônibus. Seria melhor colocar um telefone de emergência. A Alemanha foi destruída na Segunda Guerra Mundial, por isso você encontra garagens subterrâneas, tá? Que em outros países da Europa você não encontra. Nas garagens subterrâneas, em lugares ermos, 97%. Sendo que 98,9% dos casos de estupro conhecidos na Alemanha ocorriam no lar, em 4 paredes, com alguém que você conhece. O que significa isso psicologicamente? Significa o seguinte: eu, Ana, não posso reconhecer que a casa onde eu moro com meu companheiro Adolfo é o local mais perigoso para mim.
onde eu posso ser vítima de assédio, onde eu posso ser vítima de violência sexual, onde eu posso ser vítima de feminicídio, onde eu posso ser vítima de violência doméstica. Eu não posso. Então, quase que é inconsciente. O meu inconsciente se dirige e diz, é o maníaco do parque. O estuprador é o maníaco do parque. As chilenas estão dizendo que não. Veja só, então o que acontece? Se eu reconheço que o local mais, se uma sociedade reconhece, se as mulheres reconhecem que o local mais perigoso é a família, acabou a nossa sociedade. Então veja só, justamente por isso, o ideal seria, como a família é o local de instabilidade, de perigo, de maior exposição para uma mulher, seria o ideal que as constituições falassem em pessoas. Mas essas mesmas constituições que estão falando em igualdade das mulheres também levantam a tutela da família, entendeu? E é uma tutela de uma família que é o modelo patriarcal. O ideal, na minha opinião, eu não sou contra a família, sou uma pessoa toda certinha, quadradinha, marido, filho, tudo bonitinho. O que eu estou dizendo é que os textos constitucionais, se quiserem respeitar essa realidade, começar a olhar para a igualdade de fato, eles deveriam falar não em família, mas em pessoas, em organizações sociais. Tá? Então, vejam só. Dessa perspectiva feminista, essa tutela resulta indicativa de que os pactos que todavia se fazem numa sociedade patriarcal. As mulheres são vítimas de violência doméstica e diversas formas de violência emocional desde a infância. Violência sexual, feminicídio, e tudo isso acontece em quase 100% dos casos em 4 paredes. Mesmo assédio sexual. Vai ser difícil que o empresário chame e faça em público, sei lá, uma pessoa grosseira. Chegou e falou, nossa, como você está volumosa com seus seios hoje. É difícil, pode até que tem alguns que se consideram que eles podem falar, mas em geral, ele vai tentar quando ele chamar a secretária para dentro do coisa dele. Os 10 minutos, ótimo. Então, vejam só, o que eu denotei? Que existe um mecanismo, tá? Que é de dupla violação de direitos fundamentais. Vamos pegar o exemplo do Chile, tá? As estatísticas, que nós fazemos estatísticas para acompanhar casos de feminicídio, e é por 100 mil habitantes, tá? A Itália é um dos países da comunidade europeia que mais feminicídios tem. Qual é os dados estatísticos da Itália para feminicídio? 0,2 para 100 mil habitantes. Brasil, 1,4. Bolívia, 3,6. O país que tem a Constituição que mais defende os direitos da mulher é o país, junto com a Nicarágua, que mais tem feminicídio. Proporcional. Então, o que acontece? Qual é o duplo mecanismo de violação de direitos fundamentais? Vocês viram as chilenas. Esses protestos ocorreram no Chile porque o Chile não tem SUS. Você tem que pagar o seu ensino. A universidade pública, senhor diretor, os alunos pagam 90% do valor. 10% é financiado pelo Estado. Eles foram nas ruas e tomaram os metrôs e fizeram estardalhaços porque os direitos sociais não estavam efetivados. E o que acontece na hora em que você constata, eu tenho consciência, poxa, essa é uma violação de um direito fundamental meu. O que o Estado faz? Entra em ação os mecanismos de repressão. Que era o que acontece, guardado as proporções, com o MST. Não há reforma. É uma vergonha. Quem é do Brasil não entende. Entendam. Os países europeus norte-americanos fizeram a reforma agrária há 100 anos. Hello! 100 anos. E nós não fizemos até agora. Por isso, a bola de neve só cresce. Então, veja só. O que acontece? Na hora que as chilenas vão protestar, elas são presas. Vocês que repararam que quando na musiquinha que elas cantam, tem uma hora que elas agacham? Vocês sabem por que elas agacham? Pelo mesmo motivo que ainda em alguns estados brasileiros, sobretudo mulheres negras, devem se agachar na revista íntima. Elas se agacham porque toda vez que elas são presas, a polícia faz elas agacharem para ver se não tem droga, celular e outras coisas.
É por isso que elas agacharam. Isso se chama em castelhano a sentadilha, sentar-se. Da mesma forma, mulheres pobres e negras são, majoritariamente, quando visitam seus maridos em presídios, ainda são submetidas a isto. Então, veja só, vocês conseguem perceber por que eu estou falando num duplo mecanismo de violação de direitos humanos? Para trazer para dentro a igualdade material. E aí, para finalizar, eu vou pedir para todos vocês que têm celular, abram o celular, se alguém tiver online, e procurem uma página chamada Maria da Penha Virtual. Maria da Penha Virtual. Eu vou explicar para vocês. Começa, senhor diretor, começa em 2019, em 2020 a pandemia, um aluno meu, de 19 anos, me telefona e diz, professora, as mulheres vão morrer. Esse aluno só tinha feito uma disciplina eletiva comigo de Direito e Gênero. Eu falei, tá bom, Rafael, mas eu não entendo nada de informática, nada. Acabei de descobrir que dá para colocar foto no WhatsApp, para vocês terem uma ideia. Entende feminino, mas de informática, nada. Não, professora, a gente entende de informática e a gente quer criar um aplicativo para ajudar essas mulheres. Foi a professora Cone e eu, que é professora de Direito e Informática, pedimos para a reitora, abriram, durante a pandemia, com as universidades todas fechadas, abrimos o laboratório de informática e eles montaram uma equipe. Tá? Que eles criaram um aplicativo que fica dentro do tribunal e que permite a concessão de medida de afastamento do lar para mulheres de 5 a 15 minutos. Na prática, moçada, quando alguém entra com uma medida cautelar, hoje em dia, em 24 horas você concede. Difícil que você consiga intimar o cara no mesmo dia. Só que elas estavam dentro de casa, tá? Dentro de casa com os seus algozes. Então, eles pensaram, poxa, esse aplicativo, ele fica dentro do tribunal. Ele tem um espaço. A sua petição pode ser o seu pedido de socorro. Olha, eu me tranquei no banheiro, meu marido me bate. Ela coloca o nome dela, um documento qualquer. Se vocês olharem um aplicativo, só não brinquem, por favor, porque isso gera pedido, tá? Você tem a linguagem, a gente discutiu isso meses com eles, a linguagem mais acessível possível. Olha, a gente explica, violência doméstica não é só bater. Quando ele grita, isso é violência psicológica. A gente até usa os exemplos, tá? E aí, ela tem espaço para juntar fotos, documentos. Basta dar o nome dele e o endereço, tá? Na hora que esse aplicativo ficou pronto, olha o poder da universidade, tá? Com todo respeito, enquanto o governo federal não tem nos dado apoio, tá? Na hora que esse aplicativo ficou pronto, aí eu, professora Cone, olhamos para o Rafael, para os meninos e dissemos, agora vocês vão para o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual registrar esse aplicativo de vocês. E hoje eles têm uma empresa chamada Direito Ágil. E eles já são formados, mas você imagina um moleque de 19 anos de idade para completar 20 anos te ligar e fazer esse pedido. É incrível o aplicativo. O aplicativo, então, já começou. Aí uma aluna minha de doutorado era uma juíza. Ela recepcionou o aplicativo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Fizemos 3 meses de testes, tá? Sendo que o TJ do Rio acho que é o pior que tem em informática, tá? Perdem as petições de vocês, perde tudo, é uma desgraça. Mas o presidente do TJ tem feito algumas reformas e aí ele falou, não, eu vou aproveitar porque não dá para colocar o modos analíticos, porque vocês... Bom, eu nem sei o que é modos analíticos, tá? Eles que me falam, só estou dizendo para vocês, devem até mais saber melhor que eu. E aí, o aplicativo começou a ter uma aplicação, a gente começou, para os 4 primeiros meses, só na cidade do Rio. Começou mulheres de outras cidades do Rio de Janeiro a pedir o aplicativo. Hoje, esse aplicativo, os meninos cobraram um valor de instalação, R$30 mil. Hoje, o aplicativo está sendo usado em todo o estado do Rio de Janeiro, está sendo adotado na Paraíba e começa a ser agora adotado em Goiás por Goiânia, como projeto piloto. Lógico que isso é pouco, é muito pouco. Mas vamos pensar em termos feministas, tá? Eu estou na esfera privada. Eu não preciso sair da minha casa, olha a força que requer eu sair da minha casa para ir uma delegacia da mulher. Eu sair da minha casa para ir
para ir num juizado. Então, você pode, do espaço onde ela está, da esfera privada, mandar para a esfera pública esse grito de socorro, obter imediatamente essa medida cautelar, a polícia rapidamente se move para fazer o cumprimento da medida cautelar, e é óbvio, a partir daí você vai ter que citar a outra pessoa, porque ninguém aqui está querendo violar os direitos do acusado, tá? Mas o legal design, a informática, se ela for bem utilizada, agora, lógico, se a gente não mudar isso aqui, ó, não adianta. Não adianta legal design, não adianta Maria da Penha virtual, não adianta fazermos audiências. Existe uma série de propostas na área, por exemplo, os meninos agora desenvolvem um módulo que envolve toda a gestão do executivo, junto com o judiciário para a violência doméstica. E na Paraíba, o que a gente não conseguiu fazer no Rio? No Rio a gente queria colocar dados. Se a pessoa respondia se podia ou não. Por que dados? Para poder pensar em políticas públicas. Mas aí o presidente do TJ do Rio me disse, mas doutora, a gente não coloca numa petição, Ana, 24 anos, classe média, a gente não coloca branca, negra, a gente coloca o que a gente normalmente coloca numa petição. Já a Paraíba, o judiciário se uniu com a defensoria, que tinha interesse também nos dados sobre para políticas públicas. Então, na Paraíba, a gente consegue desenvolver uma série de dados que te permite depois mapear e ver onde eu tenho mais problemas, quem são as pessoas que estão sofrendo mais. Mas mesmo assim, só para finalizar, eu vou dizer para vocês, a violência doméstica, ela está presente em todas as classes sociais, tá? Em todas. Só que às vezes a pessoa rica, ela vai direto para o psicanalista ou para o advogado e muitas vezes não quer se expor ao sistema de justiça, mas ela está em todas as classes sociais. E vou terminar com uma frase uma explicação muito popular que eu devia ter dado no começo. Todos nós somos machistas, porque todos nós nascemos e crescemos numa sociedade com este modelo. Não existe diferença entre eu e o presidente Bolsonaro. A única diferença é que eu me coloquei questões na vida que talvez ele não tenha se colocado. É só isso. Então, meninas, nunca digam o seu colega ao lado é um babaca e ele é machista porque ele é homem. Você é tão machista quanto ele. A questão é, hoje há uma tensão, essa realidade. Essas mulheres que hoje estão nas ruas, nas fábricas, nas universidades, elas só pedem o direito de serem reconhecidas como sujeitos de direito. Muito obrigada. Também gostaria de abrir para perguntas, se alguém teria alguma pergunta. Professor Samuel Matos, estou começando a estudar a questão da discriminação racial, ações afirmativas. Eu gostaria, nessa minha incursão, fazer também algum aprofundamento sobre a questão da mulher negra. Na minha fala sobre a questão da injustiça tributária, ela recai acentuadamente sobre a mulher negra. E, dentro desse contexto, se a professora pudesse fazer alguma abordagem nesse sentido. Como não, professor? Obviamente, o Brasil é um país extremamente racista. E realmente as mulheres negras, a vida das mulheres negras é uma vida muito cruel. Muito cruel, e a gente sabe, as mulheres negras são mais vítimas de violência doméstica, são mais vítimas de violência sexual, são mais vítimas de feminicídio, são mais discriminadas no ambiente de trabalho, e mesmo nas instituições públicas, né? A gente às vezes não para pensar. Eu sou associada a alguns grupos de movimentos de mulheres, então um tempo atrás saiu uma campanha para 3 mulheres que iam sair uma campanha eleitoral para o TSE. Eram 3. E aí, no grupo de mulheres de debate, eu virei e falei, olha que bom, todo mundo estava contente, feliz da vida. Tem 3 mulheres concorrendo, são só mulheres. Eu disse, peraí, não há índias, não há mulheres negras. São todas praticamente loiras ou quase loiras, no bom sentido da palavra.
Né? Então, realmente, e a gente não percebe, professor. A gente tem poucos professores negros nas faculdades. Né? Então, a gente acaba não se dando conta. Eu acho que o racismo brasileiro ele tem um grau de perversão terrível. Sabe? O racismo norte-americano é terrível, mas nos Estados Unidos da América, justamente por essa forma de apartheid que eles tinham, foram criadas universidades para negros. Então, se você diz que hoje em Harvard você tem só de eletiva 16 matérias, com todo carinho, eu não consigo nem... Olha, eu acho que a influência do racismo é tão grande que eu mesma não consigo imaginar que conteúdo existe para essas 16 matérias. Mas deve existir. Então, eu acho que a problemática do racismo hoje no Brasil, ela requer que a gente pare sempre para pensar, faça uma reflexão séria. E é um problema presente. É um problema presente. Por isso, eu não vejo, professor, não consigo identificar uma violação à igualdade material nas cotas. Eu não consigo, sabe? Às vezes eu converso com o professor de Mitas, a gente escreve algumas coisas juntos, eles, não, você está exagerando, né? Eu falo para ele, olha, eu não consigo ver nenhuma injustiça nas cotas. Muito pelo contrário. Né? Eu acho que as cotas ainda é muito pouco perto do que nós deveríamos fazer. Nós somos um país negro que se apresenta como um país branco. Só se recorda quando é negro quando chega no carnaval com as escolas de samba. Né? E isso é muito grave. Esse país vende uma imagem de ser um país branco, quando tem em torno de 60% da sua população que se autodeclara pretas ou pardas. Então, é muito grave isso. Né? Por isso, assim, eu acho que é muito importante que a gente, como professor, tenha essa sensibilidade. Então, eu acho que, por isso, por exemplo, esse projeto lá na UFRJ, do Mackenzie, com o professor Adilson, é um projeto muito importante, porque é uma sementinha, sabe? Mas você produz uma diferença, né? E isso é importante para a gente poder ter um país um pouco mais humano. Eu acho que o racismo brasileiro ele é um racismo extremamente cruel. Né? Não sei se eu satisfiz com a sua resposta. Boa noite, professora Ana. Seja bem-vinda em Florianópolis. Né? E parabéns pelas obras também, são muito interessantes. Professora, a professora explanou que já houve alguns avanços, né, através desses movimentos feministas, né? Mas, ao mesmo tempo, os índices de feminicídio por todo mundo têm aumentado. Como explicar essa dicotomia, né, professora? E, para finalizar, uma provocação. Eu também tenho formação em psicologia, achei muito interessante o ponto do sexo em relação ao machismo. A obra 50 Tons de Cinza, o quanto foi um desfavor às mulheres? Os índices de... Veja uma coisa interessante. Na Europa, eu vou falar na Itália, que eu estudei. Na Itália, durante a pandemia, aumentou muito a violência doméstica e baixou muito o feminicídio. Por quê? Porque você não tinha, desculpe o termo vulgar, penal, não tinha onde colocar aquele cadáver. Tá? No Brasil, foi o contrário. Quer dizer, são muitas, mas não só da pandemia, são muitas variáveis que a gente deveria, para poder fazer uma pesquisa séria, avaliar. Uma delas, essa tensão que eu digo para o senhor que está existindo. Né? Essa tensão, que é uma tensão muito forte. Né? Eu estou falando de senso comum, por exemplo, hoje muitas mulheres se separam e não ficam desesperadas ou mortas porque me separei. Vão refazer a sua vida. Né? Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a mulher abandonada pelo marido não tinha um futuro. Ele trocava uma de 40 por uma de 20 e estava tudo bem. Então, o que eu tenho percebido? Por isso que eu trabalho com os dados do IBGE. Da perspectiva sociológica, eu acho que cada vez aumenta e existe uma tensão. Nós estamos num mundo brasileiro muito machista, por um lado, e por uma série de motivos, também econômico. Não é que a mulher brasileira trabalha, ou começou a trabalhar 40 anos atrás porque ela queria trabalhar, porque a cabeça dela é brilhante. Ela disse, vou acabar com o machismo. Nos países do terceiro mundo, trabalhar não é uma opção.
Todos nós temos que fazer. Só que o que a gente tem percebido é que é como se houvesse uma saturação. Eu não aguento mais. Então eu prefiro muitas vezes estar sozinha do que estar com ele. Então, por um lado, essa tensão talvez contribua. Uma outra variável que a gente tem que pensar. A gente não tinha estudos antes de 2015 sobre feminicídio, né? E mesmo o termo feminicídio, até hoje, a gente tem um subregistro. Porque o que significa matar por razão de ser mulher? Entende? Então, por exemplo, dá um exemplo para o senhor. No Piauí, a Secretaria de Justiça, antes de 2015, já tinha criado um setor de investigação só sobre feminicídio, porque a vice-secretária de Segurança Pública era uma professora que tinha defendido, eu não me lembro que país, uma tese sobre feminicídio. Então, o que ela fez? Ela era uma delegada de polícia. Ela, no estado do Piauí, que era um estado menor, o que ela fez? Todos os casos de assassinato de mulheres, todos os delegados deveriam entrar em contato com a capital. Ela criou uma equipe de 10 delegadas que ficavam em Teresina, recebiam esses contatos, e essas senhoras direcionavam a investigação. Ela partiu do contrário, ela disse, eu vou partir do seguinte princípio, toda morte de mulher é um feminicídio. Se não for, no meio da investigação, tudo certo. Mas eu vou partir deste cuidado. Então eu acho que a gente tem essa tensão. Um país que, por um lado, é muito machista, e, por outro lado, até os exemplos, se eu vou fazer um botox, eu vou fazer um botox, tudo bem, mas por que eu vou fazer um botox? É por mim? Ou porque eu não vou ter valor no mercado dos noivos, entre aspas, né? Vou para a academia e fico fazendo para ter um bumbum mais elevado, por quê? É como se essas contradições convivessem. E eu acho que nós vivemos, por um lado, uma tensão. Por outro lado, aquilo que ele dizia, hoje a gente tem pesquisas e pouco a pouco elas estão melhorando. Então a gente também tem uma certa dificuldade de identificar, né? Apesar que de 2015 para cá já são 7 anos, né? Mas mesmo assim, uma aluna minha terminou agora não, alguns meses atrás, uma pesquisa de 2015 a 2020 sobre feminicídios no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O que ela indica de casos que foram desclassificados, onde o réu é absolvido, é alucinante, por elementos da cultura patriarcal. Não que eu seja favorável especificamente à punição, né? Mas essa é uma situação realmente complexa. E esse que o senhor falava dos 50 tons de cinza, é isso, né? Ou seja, até que ponto a Anitta é um sinônimo de liberação ou é sinônimo de uma submissão, né? Como é que a gente caminha? Agora, fato é que existe uma mudança social em curso muito forte, né? E eu percebo esse termômetro. Por que você criminaliza tanto e tão casuisticamente, por exemplo, em caso das mulheres? Porque ela quer subir no ônibus e ela não quer ser mais incomodada. Por que você criminalizou o assédio sexual? Porque a mulher entrou no mercado de trabalho. Mesmo que a vítima possa ser um homem, entende? Então, eu percebo essa tensão, né? E essa dificuldade. Por exemplo, no estado de São Paulo, que eu sou originária, a maioria dos procuradores do trabalho são mulheres. Chega a ser mais de 60%, né? Então, é basicamente isso, sim. É como a gente vive essa dicotomia, né? Por exemplo, a McKinney, ela critica a pornografia. Tem algumas pessoas feministas que dizem o seguinte, olha, não tem pornografia feminista, mas não vai ter eliminação da pornografia. Então é como se eu sou abolicionista, meu ideal na área penal seria abolicionismo, mas não é o que eu vou encontrar na realidade. Amanhã vai ter presídio. Então eu quero que a vida dessas pessoas que estejam no presídio seja uma vida melhor. Então o que algumas feministas dizem, olha, eu prefiro então regulamentar isto, controlar isso, para que essas mulheres sofram menos. Mas ao mesmo tempo, através da regulamentação, tentar demonstrar e caminhar e demonstrar o que significa pornografia. Violência na hora em que eu filmo, violência na hora em que eu vendo, né? Enfim, é isso. Muito obrigada, de verdade. O CACHIF agradece, né, o Centro Acadêmico, o Congresso de Direito UFSC também. E nós também agradecemos muito a presença de todos vocês. Esperamos todos amanhã para as próximas palestras.